Mas então, assim, eu já queria pegar e já fazer uma coisa mais explicativa. Assim, porque são dois tipos de criança, a índigo E a cristal. e a cristal. Aí eu li, a senhora me corrija, né, se eu estiver errada, que na década de 70 e 80 são as crianças índigo. Né? Que, como a gente nota uma criança dessa? Por exemplo, os pais. Daí a senhora estava falando no sentido que elas vieram para ensinar os pais a lidar com elas. Ou seja, então a gente vai ter que entrar para um lado de reencarnação. Então, e que essas crianças, que são espíritos iluminados, que escolheram a família que iam nascer. Isso. Ou seja, elas já tiveram uma vez, duas, três, sabemos quantas vezes, e elas são evoluídas. Elas retornaram e escolheram. Ela escolheu aonde ela queria vir para ensinar alguma coisa para aquela família. Entende? É uma família que não aceita a ser mandada, por exemplo. O pai não aceita que a criança seja mais do que ele. E a criança acaba mostrando que ela tem condições de ser mais do que ele. Uma criança muito esperta, muito além do que ele imagina. Então dá trabalho, porque é uma criança que, se ela entrar em uma discussão de adulto, ela vai responder para você à altura. E os pais não admitem isso também, né? Não admitem e não aceitam. Como que vai entrar numa discussão de adulto, né? Ao passo que a criança cristal já não, ela fica olhando, ela fica tentando prestar atenção, ou seja, mandando energia, sempre com energia. Então, mas assim, o que eu li também é que as 70 e 80 são só índigo. E as cristal vêm depois da década de 90. É mais ou menos de 90 para cá que houve-se um comentário, eu li alguma coisa. A gente percebe também que as cristais são da década de 90 para cá. Então na década de 70 e 80 praticamente não existiam, então. Digamos que não. 70 e digamos 80. Que não. Eu acredito que elas vieram meio misturadas, mas as que tinham mais comando era a índigo. A cristal foi da 90 para cá. Então, de 90 para cá é que você percebe, seu filho fica muito quietinho, é uma criança que consegue parar e ouvir uma história, ou parar e assistir uma aula. Ele não aceita uma discussão dentro de casa, ele fica desesperado. Esse é o cristal. E a índigo já não, ela aceita, você começa a brigar, ela entra e briga junto, e defende o pai, ou defende a mãe. Entendi. Ela opina junto, né? Ela opina junto, ela encara a situação junto, ela dá palpite, ela dá a opinião dela, o que ela acha, o que ela não acha. E a cristal já não. E só que eu queria saber também, assim, o que levou a senhora a escrever sobre esse tema, a pesquisar sobre o tema? Na verdade eu não escrevi, eu pesquisei, porque eu havia lido alguma coisa, visto, inclusive histórias reais que eu ouvi, então eu comecei a me interessar a isso. E por acaso, pesquisando na internet, eu achei um relato e as pessoas também falando a respeito, mães dando relato a respeito do filho, que inclusive a genética dele é diferente. A nossa temperatura normal do nosso corpo seria no máximo 37, 38. Isso é o normal. E uma criança índigo, ela tem uma temperatura diferente, baixa, mais baixa. Então eu li a respeito de uma mãe, que inclusive ela deixou um depoimento, dizendo que levou o filho e foi feito exames neurológicos, fizeram exames cardiológicos, tudo, mas os médicos não encontram nada. Quer dizer, isso já parte para o lado espiritual, porque os médicos, a maioria, eles não
aceitam, né? A não ser aqueles que têm uma noção, ele fala, bom, essa é uma criança índigo, ou essa é uma criança cristal. Mas fora isso, é assim, é um assunto esquecido, a gente não encontra em lugar nenhum. Tanto é que a pesquisa que eu consegui foi muito pouca, mas do pouco eu já consegui entender, porque eu tenho filhos, tenho sobrinhos, tenho netos, e a gente percebe a diferença entre eles. Então cada um é de um jeito. Aí você viu como que eu na década de 30 não conseguia ver quem era índigo? Não tinha computador. Tá vendo? Ele tá lotado de índigo. Não, as crianças Índigo, da, né? Índigo. da Tinha que fazer, década tinha de 30, tinha que fazer lá no dá pra ver bem a diferença. As crianças da década de 30 eram aquelas crianças que nasciam de olhos fechados e ficavam por 1 mês, 2, fechado, enroladinha, durinha. Que nem uma por 6 múmia, né? meses, Era que toda nem uma múmia, né? múmia. E as crianças de agora, de 2000 pra cá, de 90 pra cá, elas já nascem de olho aberto, querendo entender o que está acontecendo, já ficam durinha rápido, logo ela está falando. Tem criança que com 9 meses ela já fala e anda. E tem criança que com 3 anos mal ela fala e mal ela anda. Com certeza. Então a diferença é fácil. Do Guilherme, né? É, do de Guilherme. entender. Olha, mãe Beth, o Guilherme está dizendo, eu tenho um irmão que tem 6 anos, outro dia meu irmão foi na casa dele e ele levou a arma para ele A arma pra lá e Pra- acabou dando uns tiros no lago do quintal. do lado do quintal. Depois disso ele demonstrou, Desmontou a arma dele, deu o quê? e deu o cano na mão do irmão menor. Do menor, isso, pequeno. O nome dele, É Leonardo, e ele deu uma aula sobre arma pro meu irmão mais velho. E disse que a munição sai rodopiando porque o cano tem risquinhos em forma de círculo no interior. Resumindo, como uma criança de 6 anos que nunca viu uma arma sabe explicar, né, com palavras certas o funcionamento da arma. Esse é uma criança índigo. Ela já teve aqui na Terra, ela já conhecia a matéria com relação ao que ele está dizendo, e ela veio nessa família e com um irmãozinho, talvez esse irmão seja cristal, porque ele não teve a mesma ideia que o irmão de saber que dentro da arma, no cano, ela tem. Então ele é uma criança índigo, ele já sabe. Para ele não é novidade uma arma. E para o outro já. ele já conhece. né? Já E o conhece outro ela. já morre de medo. Então, por exemplo, para a gente acreditar nas crianças índigo e também nas crianças cristal, a gente tem que acreditar em reencarnação, então. Mas eu acho que existe a reencarnação, como já teve histórias que eu ouvi, que eu li, que são reais, que a pessoa reencarnou, aquela pessoa, porque ela já conhecia o lugar, ou porque ela já conhecia a pessoa. Então são fatos que levam a gente a acreditar que realmente a reencarnação existe. Paulo Roberto Suzano, isso mesmo. Queria saber se a senhora acredita se essas crianças são seres de outro planeta que estão invadindo a Terra. Não,